Minha gente, estamos aqui de volta nesta live das quintas-feiras e hoje o nosso convidado é o ex-presidente Michel Temer. Temos o prazer aqui de conversar com o ex-presidente da República, aliás, o segundo ex-presidente, que nós já entrevistamos aqui, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Entrevistamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-presidente Collor, e hoje chegou a vez da gente entrevistar o ex-presidente Michel Temer. Presidente, Tudo bem, Magno? tudo bom? Como é que vai o Tudo bem, senhor? graças a Deus. Prazer em revê-lo, né? Prazer meu, rever o senhor Depois de algum também. tempo. Graças a Quanto tempo, Deus. né? Pois Como é, é que está pois o é. tempo aí em São Paulo? Olha, hoje está bem. Tá assim um tempo temperado, né? Não está frio nem quente. Está um bom clima. Bom clima, Bom graças a clima. Deus. É, Se não está o bom clima, é o país, né, presidente? pois é. Mas isso tem que ir consertando aos poucos, né? As coisas acabam dando certo, né? Como Com é que o você, senhor tudo acha bem? que. Como é que o senhor está vendo esse quadro aí, presidente? Olha, Magno, eu quero dizer a você o seguinte: eu tenho feito algumas entrevistas, entre as quais esta com você, com muito gosto, né? Eu tenho dito sempre o seguinte: nós temos, vou dizer algumas obviedades, né? Nós temos uma crise sanitária muito preocupante, em função da crise sanitária, uma crise econômica, e como se não bastasse isso, uma crise política que nasceu especialmente com a saída do ex-ministro da Justiça, né? Sérgio Moro. E interessante, ao longo de todo esse período, eu tenho pregado muito, viu, Magno, a ideia de uma certa unidade. Acho que união é a palavra-chave neste momento. E unidade de quem? Unidade daqueles que conduzem o país. Portanto, de um lado, o setor orgânico, digamos assim, executivo, legislativo e judiciário, não é? De outro lado, os dirigentes dos espaços territoriais na federação, os governadores, não é? Esta aliança é importantíssima, porque, na verdade, o que está em pauta neste momento é a preservação da vida. Você sabe que sempre dizem, né? Olha Exatamente. aqui, questão de vida e economia, não é? Eu digo, olha, entre esses dois valores, os dois são importantes, mas o valor vida, neste momento, é o valor que sobreleva, é o valor mais significativo. Porque você veja, já perdemos muitas vidas, e as vidas que se vão, não voltam. A Chegou hoje, economia, chegou o presidente hoje a 40 mil vidas. pois é uma tristeza para as famílias enlutadas e tudo isso. Nós temos sempre que pensar nas nossas orações nessas famílias enlutadas, e naqueles que se foram. Portanto, quando digo as vidas se vão, a economia ela tem problemas, etc., mas você recupera com o tempo, né? A economia você acaba recuperando. Agora, o que é preciso? É preciso que todos se unam para combater a pandemia. Porque, convenhamos, esta questão da vida, da pandemia, está acima de critérios eleitorais, políticos, ideológicos, programáticos, né? Então, penso eu, e até sugeri várias vezes, o presidente deveria, na verdade, chamar mais uma vez os governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, não é? Até, Magno, os partidos políticos, viu? Até os da oposição, porque, como disse, acabei de dizer, isso aí está muito acima das questões mais, digamos assim, disputas de natureza partidária, ideológica ou programática. Agora, todos, porque esse vírus aí é muito insidioso. Ele pega de qualquer partido, gente de qualquer partido, de É qualquer classe verdade. social, não é? De qualquer categoria. Então, todos têm que se unir em torno do combate à pandemia. Ou seja, vamos deixar as brigas para depois. Você tem briga lá nas eleições municipais, brigas eleitorais legítimas. Você terá em 2022, de igual maneira, disputas eleitorais, mas neste momento não. Neste momento deve haver uma congregação de esforços. Até eu lembro a você, só relembrar, houve uma quinta-feira aí que o presidente se reuniu com os governadores, embora virtualmente, Sim, mas reuniu-se com eles, reuniu-se com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros, e você sabe, o Magno, que naquela tarde, eu falo com muita gente, naturalmente, né, embora esteja fora das questões, mas falo com muita gente, e eu percebi que naquela tarde de quinta-feira,
houve uma certa distensão, porque as pessoas, os agentes políticos se trataram cordialmente, não só governadores, como presidente, presidentes das duas casas, né? E aquilo resultou na ideia de que havia uma unidade para combater a pandemia. O que é que houve? Volto a dizer, uma razoável, uma significativa distensão naquela tarde e naquela noite. Mas eu confesso, no dia seguinte, na sexta-feira, saiu o vídeo. Aí veio o vídeo. Aí veio o vídeo. Daí a sexta-feira eliminou a quinta-feira, né? Mas você sabe, você tem experiência nisso daí, você sabe que essas coisas são recuperáveis, né? Então, aconteceu aquilo, muito bem. Neste momento, a pandemia ainda está aí por aí, tomando vidas, infectando pessoas. Eu acho que novamente poderia haver uma aliança, uma união, uma congregação dessa natureza para, digamos, recuperar aquela quinta-feira que foi muito, muito saudável. Esta é a primeira ideia que eu tenho para a nossa conversa, né? Pois é, presidente. O senhor foi um presidente da Câmara, eu acompanhei o senhor lá, eu fui, na época, presidente do Comitê de Imprensa, acompanhei o senhor lá, quando o senhor foi presidente da Câmara, e acompanhei o senhor como vice-presidente e presidente da República. E o senhor é um político muito marcado pela conciliação, pelo entendimento, pelo diálogo. Está faltando diálogo nesse governo? E eu acho que falta diálogo de todos com todos, porque você sabe que eu assumi o governo numa situação especial, que era o problema do impedimento da senhora ex-presidente, né? Em consequência disso, você acompanhou, havia uma oposição, até legítima. Aqueles que saíram do poder se opunham ao meu governo. Mas eu confesso que, naquele momento, em primeiro lugar, eu não dava atenção, digamos assim, ao natural movimento que a oposição fazia, porque senão paralisaria o governo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o diálogo sempre foi a minha força fundamental, não é? Você vê, não é sem razão que eu, por 3 vezes, fui presidente da Câmara dos Deputados. Às vezes, eleger-se presidente da Câmara é mais difícil do que eleger-se deputado federal. E 3 vezes por causa do diálogo. E lá, chegando no Congresso, no Executivo, o que eu fiz foi uma coisa que até, viu, Magno, não era só vontade minha, é uma determinação constitucional. Ou seja, eu chamei o Congresso para governar comigo, porque quem governa o país é executivo e legislativo, e o judiciário jurisdiciona, né? Ou seja, diz o direito aplicável às controvérsias que surgirem. Então eu chamei o Congresso, e você se recorda que não havia uma reunião que eu fazia de líderes, presidentes de partidos, deputados, senadores, que não tivesse o presidente da Câmara e o presidente do Senado ao meu lado. E interessante que isto, volto a dizer, foi fruto também do diálogo. Você sabe que os deputados e senadores tinham fácil acesso a mim, porque eu tive uma convivência muito fértil com eles ao longo do tempo, né? Eu até relato que muitas vezes, Magno, eu tinha nas agendas, tinha 5, 6 audiências, cada dia virava 20 audiências, porque o deputado, o senador ia lá, eu quero falar com o Temer, né? E então pede para esperar um pouco que eu falo. Bom, isto permitiu que nós levássemos adiante o governo, fizéssemos as reformas que nós fizemos, reformas fundamentais para o país, e quando havia crise, eu montava um gabinete de crise, e eu recordo aqui a crise dos caminhoneiros, né? Eu montava um gabinete de crise, mas comandava aquilo, eu centralizava aquilo, falava com os governadores, com os presidentes dos parlamentos, e isto, digamos, em 10, 11 dias, nós solucionamos a questão, precisamente em função dessa palavra que você acabou de usar, do diálogo. E o diálogo, meu caro Magno, é fundamental na democracia, né? Democracia se faz com diálogo, né? Diálogo com o Congresso, diálogo com o povo. Isso. Quem usou muito diálogo e está acompanhando essa live aqui, o presidente Temer, é o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, que está mandando aqui um abraço para o senhor. Mas é meu querido amigo que fez um belíssimo trabalho na Câmara dos Deputados, depois no próprio governo, como ministro, e agora no Tribunal de Contas. Aliás, se eu quisesse, digamos assim, corporificar uma ideia de diálogo, eu traria a figura do José Múcio Monteiro, né? Acho que ele é a corporificação do diálogo, né? Fundamental para o país. Agora, o senhor usou muito o diálogo, tanto que no governo da Dilma, o senhor como vice-presidente, foi chamado, inclusive, para ser ministro da articulação com o governo, e até onde o senhor foi, o ministro da articulação, as coisas não andaram bem. Mas o que aconteceu que o senhor não foi à frente nesse processo? A difícil relação com Dilma? A difícil relação com Dilma? Não, houve o seguinte, você sabe que a presidente... Eu sempre tive uma relação, digamos assim,
como eu poderia dizer, cerimoniosa, né? Ela tinha uma relação cerimoniosa comigo, de igual maneira eu. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ela pretendia nomear o ministro Padilha, para esse ministério, né? Sim. Mas, num dado momento, eu consultei o Padilha, a pedido dela. Padilha disse que não podia atender, não podia aceitar. Quando eu comuniquei a ela que ele não poderia, ela disse: meu Deus, então tem que ser você, porque eu já comuniquei aqui ao atual ministro que ele não ia continuar, e agora eu tenho uma reunião de líderes às 4, 5 horas da tarde, e preciso levar o novo articulador político, disse o presidente. Mas eu não posso, como vice-presidente, ocupar o ministério. Daí ela disse: não, mas eu mudo as funções do ministério para a vice-presidência. Aí eu pedi licença, desliguei por uns 10, 15 minutos, voltei a ligar e disse: olha, eu vou ajudá-la, eu vou aceitar isso daí. Muito bem. Nesse período, eu aceitei, havia até 3 medidas provisórias Sim. complicadíssimas que Sim. demandavam aprovação. E eu, o que fiz foi chamar os congressistas, né? Eu fazia 2, 3 cafés da manhã por semana, né? Além de jantares, almoços, encontros, etc. Né? E com isso, eu confesso a você, nós conseguimos aprovar essas medidas provisórias no Congresso Nacional. Foi um período de 3 meses, mais ou menos, em que eu fui o chamado articulador político do governo. Né? E deu certo. Mas eu confesso que, naquele momento, como a relação do governo de então era um pouco tensa com o Congresso, e eu acho que distensionei essa relação, é claro que havia acordos lá que demandavam cumprimentos. E eu pagava com o meu cartão de crédito. Né? 3 meses depois, eu fui a ela, eu vi que alguns ministros não faziam aquilo que eu passava. Né? Eu dizia: olha, tem uma coisa assim assado, etc. É preciso atender fulano, atender Beltrano. Né? Mas eles não Uhum. faziam. E eu fui a ela, disse: presidente, a senhora me permite? Nós conseguimos aprovar tudo isso, e agora eu tenho que cobrir o cartão de crédito. Né? Então, posso ligar para o ministro e dizer: meu caro, você tem 10, 12 dias para fazer isso que eu passei aí, que é uma coisa do governo. Uhum. Mas daí Uhum. ela me disse: não, Temer, você sabe, é melhor não fazer isso, não convém, porque havia, viu, Magno, uma certa preocupação com a minha presença lá no Palácio. Né? Uma Sim, preocupação, sim. digamos, político-partidária, do partido que tinha a presidente como representante. Né? Eu disse: mas, presidente, se for assim, eu não posso continuar. Ela falou: então tá bem, então você fica na macropolítica. Como a macropolítica não é nada, eu disse: bom, então eu não continuo. Não é? Foi assim. Eu trabalhei como articulador político 3 meses, 4 meses talvez, e depois voltei à minha tarefa habitual de vice-presidente. Né? Quando é que o senhor Foi isso. percebeu? Quando é que o senhor percebeu que a Dilma não ia dar certo e queria acabar em um processo de impeachment? O Magno, em primeiro lugar, você sabe que num dado momento nós lançamos um documento pelo meu partido, a Fundação Ulisses Guimarães, capitaneada pelo Moreira Franco, pelo Padilha, né? Um documento chamado Ponte para o Futuro. Até apresentamos à imprensa, e até interessante, o Joaquim Levy era o ministro da Fazenda. No dia que nós lançamos o documento, ele me ligou e disse: ó, vice-presidente, há uns 3 pontos aí que nós podemos aplicar já. Ele disse: ó, Levy, isso daqui é uma colaboração para o governo. Claro, eu sou vice-presidente. Né? Mas interessante, viu, Magno? A senhora ex-presidente tomou aquilo como se fosse um documento de oposição. Enfim, Sim. como é que um vice-presidente poderia apresentar um documento para o governo? E daí houve um relativo, ou quase integral, afastamento em relação a mim. Eu, claro, cauteloso, fiquei quieto, né? Mas comecei a perceber que ela não dava certo. Lá para frente houve a história das pedaladas, houve também os movimentos populares, a economia andou mal, até registro sempre para fazer justiça. Quando perguntar, mas a presidente, negócio de corrupção, etc., eu falei: jamais. Eu tenho absoluta convicção da honestidade pessoal dela, não tenho dúvida. O problema dela foi um problema político. O problema dessas chamadas pedaladas, o problema da relação com o Congresso Nacional, o problema da economia, porque você, aqui eu sempre digo, né? Quem derruba presidente é o povo, né? O povo, muito povo na rua, E tem os contra o escândalos governo. também do PT, né, presidente? Tem os escândalos do Perdão? PT, que eram os escândalos do PT, do governo do PT, Sim, que eram tudo muitos, isso, né? claro, tudo isso colaborou para que a perda, digamos assim, vamos dizer assim, da legitimidade da senhora ex-presidente. Né? E por isso é que ela foi derrubada pelo Congresso Nacional. Né? Mas a razão fundamental foi essa, é interessante, volto a dizer,
Tanto que quando eu cheguei lá, eu não teve transição, né? No meu caso, eu tive que chegar e começar do ponto zero. Porque aqui no Brasil é uma coisa curiosa, viu, Magno? Se você me permite dizer, Uhum. no geral, quando o presidente sai, você pode ver que tentam impedir o vice de assumir, né? Foi assim com o É Café verdade. Filho, foi assim com o Jango precisaram criar o parlamentarismo, foi assim com Pedro Aleixo, foi assim comigo, porque quando saí, houve golpe, não sei o quê, etc. Nos Estados Unidos, isso tornaria corado, vermelho qualquer americano, se você dissesse que se o presidente acontece alguma coisa, o vice não assume. E você percebe o seguinte, interessante, eu tenho observado, pode verificar todas as vezes que o presidente Trump aparece, o vice está ao lado dele. Não é? Outro episódio, no tempo do Obama, quando o presidente Obama resolveu fazer aquela operação com o Bin Laden, quem é que estava na salinha? Estava o presidente Obama, o O Biden, que vice. era o vice-presidente, a Hillary Clinton, que era secretária de Estado, e um general lá das Forças Armadas. Ou seja, o presidente tem que saber de tudo, o vice-presidente. Aqui não. Aqui o vice-presidente tem que ser escanteado. Não é? Então, digo eu, é uma pena que seja assim, porque não colabora com o país. Eu Agora, falo isso para mudar presidente, um quando pouco você a está falando cultura assim, política. Né? quando você está falando em vice-presidente, eu me lembrei agora do Marco Maciel. A relação do Marco Maciel com o Fernando Henrique era bem diferente. Ele tinha um papel muito importante no Oh, governo. eram duas figuras extraordinárias, né? Tinha uma articulação entre si, de fora a parte, creio eu, a amizade. Primeiro, o Marco Maciel era e é um grande jurista, né? Um homem do direito público, uma figura, eu sou da área jurídica, e lia muitos trabalhos dele sobre federação, e uma pessoa de uma educação, de uma categoria, de uma classe, de uma elegância extraordinária. De igual maneira, o Fernando Henrique, né? Eles se davam muito bem e conseguiram conduzir juntos o governo com muita tranquilidade. Né? Presidente Temer, houve dois impeachment, o da Dilma e o do Fernando Collor. O que se diz é o seguinte, é que o Itamar não conspirou, não trabalhou pelo impeachment do Collor. E o senhor teria trabalhado pelo impeachment da Dilma. Como é que o senhor vê essa avaliação? Como uma falsidade, né? Falsidade, Magno, porque você sabe, quando começou a história na Câmara, que a Câmara iria julgar a procedência da acusação para depois ir ao Senado. Você sabe que um pouco tempo depois eu vim para São Paulo, porque verdadeiramente o vice é sempre o primeiro suspeito, né? O vice está de olho aí, quer pegar a presidência. Eu vim para São Paulo e fiquei aqui várias semanas, só voltei 4, 5 dias antes, quando ia se votar a procedência da acusação, porque estava começando a pegar mal o fato de eu estar fora de Brasília. Né? E eu nunca, Uhum. jamais trabalhei pelo impeachment, nunca. Pelo contrário, o que eu tentei fazer até, muito modestamente, foi tentar evitar o impedimento. Você sabe, eu vou contar um episódio aqui. Você sabe que um Uhum. dia o presidente da Câmara, era o Eduardo Cunha, né? Ele foi a mim e Sim. me disse, olha, eu vou arquivar os processos lá, pedidos de impedimento da presidente. Havia uma questão na comissão ética, né, em relação a ele. O PT está me apoiando, né, o PT está me apoiando nas coisas todas, e eu vou arquivar os pedidos, embora tenha dois deles complicadíssimos, não sei como é que eu vou fazer. Bom, naquele dia havia uma reunião no Palácio do Alvorada com os governadores, eu fui chamado também naquela oportunidade, e eu fui à biblioteca, a senhora presidente estava lá, e eu disse, olha, presidente, pode dormir tranquila, que o presidente da Câmara me disse que vai arquivar todos os processos. Mas no dia seguinte, o PT fez declarações ferocíssimas contra o presidente da Câmara. Né? Daí ele me ligou à tarde, me disse, olha, eu não vou, por que eu vou? Eles aparentemente estavam me apoiando e agora estão me criticando brutalmente. Se eu negar o prosseguimento, pelo menos de um pedido aqui, que é seríssimo, eu vou levar muito chumbo aí pela sociedade, pela imprensa, etc. Né? Então eu vou declarar um processo. Eu ainda tentei segurar, mas não foi possível. Então, com isso, eu quero significar que eu jamais trabalhei pelo impedimento da senhora presidente, né? Momento algum. Então, pelo que o senhor falou aí, quem contribuiu para o impeachment dela foi o PT, o partido dela, né? Você sabe, a história é uma coisa curiosa, viu, Magno? Você sabe que se o PT continuasse na linha de dizer, apoiar o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, era o presidente da Câmara, eu acho que o rumo da história seria outro. Tenho a impressão que ela não cairia, porque daí ele se tornaria um aliado dela, né? Sem embargo, convenhamos, sem embargo das dificuldades que já existiam naquele momento. Né?
quando eu digo quem derruba presidente, aliás, digo sempre, não é o Congresso Nacional. Quem derruba presidente é o povo nas ruas. Porque não que ele, povo, derrube, mas ele sensibiliza o Congresso Nacional de modo a que o Congresso vote favoravelmente ao impedimento. Né? Você sabe que eu tive votações que demandavam também 342 votos, a tal denúncia. Né? E interessante, quando julgaram aquele caso, para saber se prosseguia a denúncia ou não, não havia um brasileiro em frente ao Congresso Nacional. Isso é que fez com que a Câmara, na verdade, dissesse, não, o Temer tem que continuar. Né? Foi isso. Agora, presidente Temer, a impressão que eu tinha, e pelo acompanhamento do noticiário da época e dos fatos em si, é de que quem levou esse impeachment até o fim, com discussão que parecia até pessoal, foi o presidente Eduardo Cunha. Não sei se foi só ele, não, viu? Porque, num dado momento, aquele tomou conta do Congresso. Né? Eu percebi na última semana que eu voltei para lá, eu percebia que havia muitos grupos trabalhando pelos 342 votos necessários para a procedência da acusação. Não era só Eduardo Cunha, não. Ele deflagrou o processo, né? Mas acho que as pessoas se uniram e os tais movimentos de rua também sensibilizam muito o Congresso Nacional. Né? Acho que foi isso que aconteceu, a meu ver. Né? Naquele dia, presidente, que o senhor recebeu o Joesley Batista na sua casa lá, no Palácio Jaburu, ele gravou uma conversa com o senhor, houve uma indignação do país, porque como é que se grava um presidente da República? Eu queria que o senhor fizesse uma análise daquele fato até hoje, porque realmente eu tenho a impressão que foi muito traumático para o senhor, porque o senhor foi traído, né? Por ele, né? Esse é o primeiro ponto, né, Magno? Como é que um cidadão entra no palácio e grava o presidente da República? É gravíssimo isso, né? Primeiro ponto. Mas o segundo ponto, Magno, é que, interessante, alardeou-se uma frase que teria sido dita por ele e que não foi, e esta frase foi dita por um grande setor de comunicação logo no dia, sem ouvir o áudio. Né? Aí, tempos depois, quando saiu a frase até era o seguinte: estou dando dinheiro para o deputado fulano para manter o silêncio dele, e que eu teria dito, mantenha isso, viu? Uhum. Não é? Você sabe, quando saiu a história, foi traumático, não tenha dúvida. Eu fiquei preocupado com aquilo. Não é? Mas eu disse, mas eu tenho certeza que não houve esse tipo de diálogo, porque a coisa tinha se passado há um mês e meio atrás. Eu disse, eu não me recordo desse diálogo. Não, ele não me disse isso nunca. Ele me disse outras coisas. Não é? Eu tenho amizade com fulano, Beltrano, estou de bem com ele. A frase anterior dele é, estou de bem com ele. Eu disse, mantenha isso. Não dizer, vou brigar. Né? Bom, mas aconteceu o seguinte, 4, 5 dias depois, quando divulgaram o áudio, verificou-se que não havia essa frase. E até um jornal aqui de São Paulo, a Folha, que havia ido nas águas dessa empresa de comunicação, veio e disse, nós erramos. A frase não é aquela que foi divulgada. A frase é outra, estou de bem com ele. Né? E este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a história sempre faz justiça à verdade. Né? Você veja que, muito recentemente não, 2, 3 meses atrás, que quando eu saí da presidência, os autos que estavam no Supremo vieram para o juízo de primeiro grau. E o juízo de primeiro grau, interessante, viu, Magno, me absolveu sumariamente. Absolvição sumária significa o seguinte, ele olha o que está nos autos e diz, não precisa fazer instrução nenhuma, não precisa ouvir o denunciado, não precisa ouvir testemunha, não precisa ouvir ninguém, porque é tão desarrazoada essa gravação que foi feita, e, na verdade, ele foi duro, porque ele disse, juntaram-se frases desconexas para que pudesse incriminar o presidente. Mas o primeiro mal que ele fez foi para o aspecto moral, graças a Deus, sendo recuperado. Mas o segundo ao Brasil, viu, Magno? Eu conto a você, como tenho contado a muitos, que, na verdade, naquele dia, era o dia 17 de maio, você sabe que, de 1917, né? Você sabe que naquele dia eu tinha programado colocar a reforma da Previdência para votar dali a 12 dias. Nós tínhamos contado os votos, nós tínhamos 326 votos, são necessários 308. 326 votos na Câmara dos Deputados e tinha um número, a maioria necessária também no Senado Federal. Bom, é claro que quando saiu aquela confusão toda, não foi mais possível levar adiante a reforma da Previdência, pela qual nós tínhamos lutado
durante mais de um ano, convencendo o povo, convencendo o Congresso, depois de fazer a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, o teto dos gastos públicos, a recuperação das estatais, a queda da inflação, a queda dos juros, não é verdade? Mas aquilo paralisou. E interessante, se nós tivéssemos aprovado 12 dias depois, primeiro turno, depois segundo turno, até o Senado, mais ou menos julho, mais tardar agosto, nós teríamos aprovado a reforma da Previdência. Ou seja, o Brasil teria ganho 2 anos da reforma da Previdência. Mas este gesto do ex-procurador-geral, aliás, eu até tenho pena dele, porque, coitado, ele aquela coisa dele publicar um livro que ia matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que entrou armado no Supremo, depois teve busca e apreensão na casa dele, depois cassação da carteira da Ordem dos Advogados, não pode advogar. Ele quis o meu mal, não é? Eu quero o bem dele. Eu espero que ele se recupere, coitado, porque a verdade vem vindo à luz e eu peço a Deus que o proteja. Presidente, terça-feira passada, aqui nessa mesma live, o Gilmar Mendes disse que ele queria caçar o senhor bêbado, Rodrigo Janot. Disse que ele bebia demais e queria caçar o senhor embriagado. É o que dizem, né? Eu tomo cuidado com isso, mas ele no livro mesmo, ele diz que tinha uma geladeira com vários beijos, chamava de farmacinha, né? E que toda tarde, depois das 3, 4 horas, iam beber lá, etc. Eu não sei, confesso que não sei. Eu volto a dizer a você, eu peço que Deus o ajude, viu? Que retire esse pecado que ele fez comigo e lhe dê muita sobriedade, muita tranquilidade, né? Presidente Temer, em relação ao Joesley, ele, depois dessa gravação e o processo que andou, algumas pessoas acharam que ele era um herói, mas, na verdade, ele parece ser um bandido. Qual é a sua avaliação disso? Eu acho que ele é um sujeito que se conduziu muito mal. Eu não quero nem usar expressões fortes em relação a ele, porque você acabou de dizer como as pessoas o veem, não é? Mas ele, coitado, eu acho que ele pressionado pela Procuradoria, né? Sabe como é essa história, né? Ou você diz isso, diz aquilo, faz. Aliás, tem um livro, viu, Magno, da Raquel Landim, curiosíssimo, que ela diz assim, ela conta, é uma história da família Batista, né? Desde o açougue até o campeão nacional. Um livro muito interessante até. Ela diz que quando os advogados da JBS queriam fazer aprovar a delação, um dos procuradores disse, olha, o que vocês trouxeram até agora não adianta. Se vocês trouxerem o presidente da República, daí muda o assunto. Foi daí que eles instrumentaram. Teve um procurador, até o Miller, né, que participou disso, foi contratado por um escritório que cuidava dos interesses da JBS, não é? E foi daí que aparelharam para fazer a gravação, não é? Para o rapaz, para o Batista me gravar. Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nesse mesmo livro da Raquel Landim está dito, interessante, está dito que quando eles levaram essa gravação para os procuradores que estavam acompanhando, eles olharam, ouviram, disseram, mas isso é inconclusivo, porque o presidente aqui é monossilábico, não há nada incriminador, é o que está no livro. Né? Mas que depois, ao chegar às mãos do ex-procurador-geral, né, ele viu a dimensão política do episódio e resolveu levar adiante, porque fosse pelos auxiliares do seu gabinete, ou sei lá, aqueles que faziam parte dessa tarefa, né, não teria sido levado adiante. Que, aliás, foi o que decretou o juiz que eu acabei de mencionar. Uma coisa absolutamente imprestável. Agora, essa delação, presidente Temer, ela não foi arquivada ainda. O processo parece que está nas mãos do Fachin, parece que está lá parado, engessada. A gente vê que o processo com o Lula anda, com o senhor anda, com outros políticos anda, mas essa anulação da delação ainda continua parada lá no Supremo. O importante é que ela, veja bem, ela foi proposta por 3 procuradores gerais, né? Pelo próprio primeiro ex-procurador-geral, né? Ele próprio resolveu pedir, e na ocasião pediu a prisão dos irmãos, né? Assim como de um diretor deles lá e também do procurador. Né? O relator autorizou a prisão de 3, mas não autorizou a prisão do procurador. Né? E isto realmente ele propôs, depois a Raquel Dodge propôs, e agora o Gustavo Aras, novo procurador, igualmente insistiu na eliminação das delações. Ou seja, tem 3 procuradores que pedem a mesma coisa. Né? E está, na verdade, há 2 anos, 3 anos quase lá, sem julgamento. Mas vai ser julgado agora
Dia 17, eu anoto, viu, Magno, que no meu caso, interessante, ele levou lá o pleito, o procurador, 3 dias depois estava aberto o inquérito. Este caso aqui da anulação de dilação já tem 3 anos, mas vai ser julgado agora, no dia 17. Né? Vamos ver o que o Supremo vai fazer. Né? O senhor Vamos está esperar a bem decisão. tranquilo em relação a isso? Estou tranquilo. Estou tranquilo porque tenho tido, graças a Deus, você sabe que eu tenho tido um apoio extraordinário dos vários setores sociais, da imprensa, inclusive. Primeiro. Segundo, tenho tido um apoio do Judiciário, eu acabei de mencionar essa decisão de primeiro grau, que, aliás, eu até registro, foi objeto de um recurso da Procuradoria da República, né? Mas quando o Procurador-Geral da República recorre de uma decisão do juízo de primeiro grau, a Procuradoria novamente volta a falar para dar parecer. E quando o procurador que deu o parecer se manifestou, ele disse, não, a sentença tem que ser mantida. O juiz tem razão. Esta gravação é imprestável. Né? Isto vai ser julgado agora pelo Tribunal Regional Federal de Brasília. Ora, veja, se tem a sentença favorável, tem o parecer do Ministério Público favorável, eu suponho que o TRF também vai nas mesmas áreas. Então, estou tranquilo. Claro, né, Magno, que isso me chateou, me aborreceu demais, aborreceu a minha família, você imagine o que é isto, né? Para quem, convenhamos, tem 60 anos, estou dando a minha idade aqui, quase 60 anos de trabalho, né? De uma vida universitária, graças a Deus, muito exitosa, com livros publicados, muito vendidos, com milhares de alunos que passaram pela minha frente, né? Com cargos ocupados no Estado, 3 vezes presidente da Câmara, não é? Uma vida exata, precisa, sem mácula. Né? Esse sujeito veio macular a minha imagem. De vez em quando me diz, mas todo mundo sabe. Não é assim, não. Tem 10 milhões de pessoas, talvez, que digam, esse Temer, poxa, a vida não é corrupto. Mas deve ter 200, pela campanha que se fez, que digam assim, esse sujeito é corrupto. Né? Então, isso que me preocupa. Agora, a história vai revelando a verdade pouco a pouco. E eu espero que daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, quando toda essa coisa passar, haja uma recuperação. Aquela prisão do senhor, o senhor considera que foi o maior golpe na sua vida? Foi. Aquilo foi. Foi pelo seguinte, por causa da falta de razoabilidade. Você veja, eu sou da área jurídica. Se alguém viesse a mim e dissesse, o doutor Temer, nós temos aqui um mandado de detenção, por favor, nos acompanhe. O que é que eu ia fazer? Eu ia me surpreender. Vamos acompanhar. Mas sabe o que fizeram? Fizeram o seguinte, avisaram a imprensa, porque quando eu fui sair aqui de casa, eu vi que a imprensa toda estava na imprensa. Eu falei, o que será que aconteceu? Porque a imprensa me abandonou no dia 2 de janeiro, né? Não era mais presidente, saiu todo mundo aqui da frente de casa. Naquele dia cheio de imprensa. E o interessante, ao invés de parar e perguntar, porque primeiro você vê, eles comunicaram primeiro à imprensa, antes de me comunicar. Talvez eu pudesse ter parado e dizer, o que houve aí? Vai sair um mandado aí, então vamos esperar juntos aqui. Mas o carro seguiu 3 quadras depois, o Magno, vem uma força policial com metralhadora, bazuca, lança-chamas, lança-míssil, né? Para pegar um cidadão que não representava nenhum perigo. Interessante, eu fui levado naquela oportunidade ao Rio de Janeiro e eu vi que os delegados estavam muito constrangidos, coitados, né? Estavam sem graça, né? Com aquela situação, né? Tanto que não durou, a sentença do juiz não durou naquela oportunidade 3, 4 dias, porque o juiz, aliás, o desembargador do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, que ia levar para uma sessão na quarta-feira, quando chegou na segunda de manhã, ele deu a liminar, porque disse que ele leu a matéria no sábado, domingo, e ficou inconformado. Deu a liminar para que fosse liberado. Agora, foi uma mácula, foi uma coisa desagradável. Porque é claro que a essa altura, imagine, peixe grande, né? Todo mundo quer espalhar e tudo isso. Mas foi graças a Deus. Agora, houve também o seguinte, eu lá, logo no dia seguinte, eu vi a solidariedade que eu tive de colunistas, editorialistas, cartas ao leitor, portanto, povo, né? Gente da Academia Brasileira de Letras que foi me visitar lá. Né? Então, interessante, houve uma coisa de solidariedade que até me comoveu, confesso a você. Né? O senhor está aproveitando esse tempo dessa Covid, de ficar em casa, de pandemia, por que não escreve logo essas memórias? Você sabe que já vai sair daqui 1 mês, mais ou menos, um livro em que eu conto mais do que isso. Eu conto a história do meu governo,
mas amalgamado com a história da minha vida. Do tipo assim, aliás, eu me inspirei, viu, Magno, num livro do Oliver Stone, que entrevistou o presidente Putin, entrevistas com Putin, né? E eu me entusiasmei, porque você fica sabendo da vida do Putin e da vida da Rússia com essa entrevista, um livro de umas 300 páginas, mais ou menos, que é pergunta e resposta. E eu tive a oportunidade, tem um amigo e colaborador, o Denis Rosenfield, que é professor da Faculdade de Filosofia do Rio Grande do Sul, e também articulista do Estadão, e ele me entrevistou. Nós gravamos umas 22, 23 horas. E isto converteu-se num livro, que já está na editora. Eu acho que daqui a um mês e meio, eu estou lançando esse livro. Não é exatamente sobre esse episódio, mas eu conto esse episódio também numa espécie de pós-fácil que eu fiz no livro. Né? E, aliás, sabe que eu tive muito prazer, viu? Não, só dizer a você, lançar uma mensagem aí ao povo de Pernambuco, do Nordeste. Você sabe que eu, graças a Deus, interessante, você sabe que eu não tinha popularidade, não? Mas eu fiz coisas interessantes, uma delas aí para o Nordeste, que foi uma medida provisória que resolvia o problema de 800 mil pequenos agricultores do Nordeste, que tinham débito junto ao Banco do Nordeste, acho que você acompanhou isso. E o pagamento, você devia 100 mil reais, podia pagar em 40 vezes, não sei quanto, ou então, se pagasse à vista, devia 100 mil, ele pagava 5 mil reais e, portanto, se isentava de 95 mil reais. Não foi falar em Serasa, nada disso. Foi uma coisa muito boa. Aquilo me emocionou, porque eu fui assinar aquilo, acho que foi no Ceará, né? Foi uma coisa muito boa. E aqui em Pernambuco também, a história do Pontal, lá na região de Pontal, o projeto Pontal na Petrolina, né? Petrolina. São Francisco, Petrolina, que era uma liberação para os colonos, etc. Já foram vários liberados. Irrigação, lá quero fazer uma homenagem a Pernambuco, né? Já que o senhor falou nisso, presidente, o senhor fez homenagem a Pernambuco no seu governo e o senhor escolheu 5 ministros de Pernambuco. É verdade. Quer dizer, se Lula, eu estou contando 5 com o Roberto Freire, porque o Roberto Freire era de São Paulo, mas era pernambucano. Pois é, estou dizendo, então 5. O Lula aqui no Nordeste é muito reverenciado, porque fez muito, principalmente aqui em Pernambuco, porque fez muito para o Pernambuco, mas ele não deu 5 ministérios como o senhor deu a Pernambuco. Dei 5 ministros. Tinha até, vou contar para você, tinha uma certa queixa de alguns estados, mas eram pessoas da melhor suposição, né? E também oriundos de um grande estado, que é o estado de Pernambuco. Então, quando eu os nomeei, eu fiz com grande satisfação. E todos eles colaboraram muito comigo, viu, Magno? Você sabe que mesmo no caso da transposição aí do Rio São Francisco, quantas e quantas vezes eles vinham ao meu gabinete para pleitear a continuação das obras. Quando eu cheguei, estavam mais ou menos paralisadas. Nós quitamos os débitos e demos sequência. Tanto que eu tive a oportunidade de, ao final, inaugurar pelo menos o eixo leste. E só não se completou o eixo norte no meu tempo, porque houve uns probleminhas. Mas quando eu ia aí, até o governador de então, o governador me acompanhava quando eu ia aí na Paraíba. O Paulo Câmara. Hein? Aqui em Pernambuco era o Paulo Câmara. Sim, o Paulo Câmara, claro. Me acompanhava e tudo isso. Então, eu tive o prazer de inaugurar o eixo leste aí da transposição. Foi uma coisa muito útil para Paraíba, Pernambuco, e agora com a inauguração do eixo norte, também para o Ceará. Enfim, uma coisa importantíssima para essa região. Né? Agora, presidente, o senhor deu 5 ministérios a Pernambuco e aqui o governo é do PSB. E o PSB era um crítico, quanto mais, vamos dizer, do seu governo e da sua postura como presidente. O PSB pediu alguma coisa, o governador ia lá, pedia ao senhor, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, o pessoal fazia pedidos ao senhor, ou Pernambuco tinha os ministérios e eles não queriam ao senhor? Eu acho que eles tinham muito contato com os ministros, certamente, né? Os ministros deveriam atender a Pernambuco, por meio dos pedidos de governadores, prefeitos. Eu me recordo que, uma ocasião, acho que o governador Câmara me pediu, se não me engano, uma GLO, uma garantia da lei e da ordem. Eu tenho a impressão que, uma época, eu mandei as Forças Armadas para ir, para Pernambuco, a pedido do governador. E ele deve ter feito outros pedidos, ele era muito delicado, né? Esteve muitas vezes comigo, em várias oportunidades, fazia pleitos. Né? E eu também, viu, Magno, como eu tenho uma formação, digamos assim, democrático-constitucional, eu não dou atenção a essa coisa. Quando você exerce o papel de presidente da República, você não pode fazer distinções entre os governos, porque ele é do partido tal ou qual. Porque se você começa a perseguir, digamos assim,
um governo porque não apoia você, não é o governador que está sendo perseguido, é o povo. É o povo brasileiro que mora naquele estado. Né? Então, eu nunca levei em conta isso, sempre tratei de estar todos com muita, graças a Deus, com muita igualdade. Né? Isso até me compensa muito. Se não tivesse ocorrido aquele episódio do presidente Temer, o senhor acha que teria sido reeleito? Ah, bom, isso já não saberia dizer. Mas, olha, as coisas estavam bem. As coisas estavam bem. Você sabe que a economia crescendo fantasticamente, porque eu peguei, viu, Magno, o governo, com um PIB negativo em maio de 16, de menos 3,6%. Quando, um ano e 7 meses depois, nós estamos com um PIB positivo de 1,3%. Ou seja, eliminamos o negativo de 3,6% e fomos para o positivo de 1,3%. Aliás, a propósito, eu sempre comento muitas vezes essa história da vida e economia, né? Eu digo, né, disse a você, vida vai embora, economia você recupera. Quando se fala hoje, por exemplo, olhe, o PIB talvez seja negativo em 5, 6, 7%, eu digo, isso é recuperável. Eu dou exemplo do meu governo. Se nós tínhamos negativo de menos 3,6 e caminhamos para um ponto positivo de 1,3, então você veja que a economia, em um ano e 7 meses, a economia logo se recupera. Né? Então, eu não sei o que aconteceria. Aliás, um dos fundamentos para a ação do ex-procurador-geral, segundo se divulgou, não só se divulgou, como um procurador da República e um advogado foram também detidos, né, quando saíram. Eles ficaram 70 dias presos, não foram ouvidos, e quando saíram é que eu percebi por que não foram ouvidos. Porque quando saíram disseram, olha aqui, o ex-procurador-geral queria derrubar o presidente da República. Queria derrubá-lo para ele não nomear o sucessor e também para não se habilitar candidato, essa coisa assim, e nem indicar candidato. Né? Então eu não sei o que aconteceria, mas não seria improvável. Embora na verdade, a essa altura, ou àquela altura, né, eu já tinha ocupado tantas funções, né, que eu não sei se iria novamente por uma reeleição. Né? Presidente Temer, antes de eu fazer a outra pergunta assim, eu gostaria de dizer que essa live está sendo transmitida pela Rede Nordeste de Rádio. São 37 emissoras aqui no Nordeste, o senhor está sendo acompanhado aqui no Nordeste todo. E eu gostaria especialmente que você mandasse um abraço para Caruaru, porque Caruaru está mandando mensagem aqui direto, o pessoal está ouvindo o senhor lá em Caruaru. Que bom, coisa boa. Vamos dar um abraço a todos de Caruaru, né? Que acho que é um símbolo de Pernambuco também, né? Interessante, não sei se em função da música, mas no Brasil todo, desde que eu era garoto, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade pequena, e eu ouvia falar de Caruaru, né? Então é um símbolo do estado de Pernambuco, é um símbolo do Brasil. De modo que eu fico muito feliz que tenha gente de Caruaru acompanhando a você e a mim nessa tem aqui o presidente dos Diários Associados, dizendo que ele é advogado e um livro que ele tem de referência a um livro do senhor. Estou esquecido até o título agora, mas ele disse que esse livro do senhor é obrigatório a leitura de todos os estudantes de direito. É o Elementos de Direito Constitucional. Isso, Elementos de Direito Constitucional. Até dar um abraço a ele, fico muito honrado com isso. Mas você sabe que ele tem 25 edições e tem mais 15 tiragens. Portanto, em princípio, tem 40 edições, né? Cada uma delas com 10 mil exemplares. Eu até ganhei uns direitozinhos autorais no final do ano, com Malheiros Editores, me mandam um chequinho lá de direitos autorais. O nosso presidente dos associados aí colabora com os meus autorais. E tem outro diretor aqui de jornal, presidente Temer, que é o Américo Lopes, da Folha de Pernambuco. Ele disse que o senhor foi um injustiçado. E nunca vi um político ser tão injustiçado nesse país como o senhor foi. É verdade, Magno. Eu agradeço muito ao Américo, porque efetivamente, você sabe, a campanha que fizeram, especialmente um setor de comunicação, a campanha que fez para me derrubar foi uma coisa fantástica, porque não parou. Primeiro que nunca consertou, data vênia, aquela bobagem que fez quando anunciou solenemente aquela história do estou dando dinheiro, né? Tem que manter isso. Nunca retificou isso. E sobre não retificar, fez uma campanha, acho que não se conformou, fez uma campanha, um dos setores, ela dedicava, eu não vou exagerar, mas acho que dedicava umas 10 horas por dia para falar mal de mim, não é? Na certeza de que eu iria cair e renunciar. Eu disse, não vou renunciar não, desde o primeiro dia, porque se eu renunciar, eu me autodeclaro culpado. E eu sei o que eu fiz. Portanto, eu tenho condições de responder esta barbaridade que fizeram.
mas você vê que vindo do Américo, né, Lopes, Américo. Américo vindo Lopes. dele, você vê como é importante para... Eu vou ganhar meia-noite com esse programa que você está fazendo. Ô, presidente Temer, eu perguntaria ao senhor agora o seguinte: aonde o senhor errou? Olhe, você sabe que, na maioria das vezes, eu acertei, graças a Deus. Devo ter cometido erros. Um dos erros foi esse meu jeito, viu, o Magno, de atender as pessoas sem nenhuma prevenção, né? Você viu que eu atendia, contei a você que lá no gabinete, eu atendia dezenas de colegas, deputados, empresários. Quem fosse lá, eu atendia, mesmo sem hora marcada, né? Na verdade, você vê quando o rapaz entrou lá com um gravador vagabundo, que ele fez uma gravação, depois sumiu o gravador. Interessante, quando veio para cá, não veio o gravador, veio uma transcrição daquilo que tinha sido gravado, né? Mas você vê, se eu fosse mais cuidadoso, eu teria dito, não, aqui não entra, porque ele precisava passar por uma, como é que é? Por uma detecção de metais, qualquer coisa assim. Isso. Isso foi um equívoco meu, prejudicou o Brasil, porque esse gesto acabou prejudicando o Brasil. E deu aso, deu fundamento para o procurador-geral vir em cima do presidente. Era uma coisa fantástica, né? Você vir em cima de uma cabeça coroada, né? Então, este é um ponto que me arrependo. Uma outra coisa, digamos assim, não me arrependo de ter trazido o Congresso para governar comigo. Isso até gerou em mim, aliás, também no ministro Gilmar Mendes, que esteve contigo, né? Você me disse, no ministro Gilmar, que era presidente do TSE, nós conversávamos muito, e aqui eu faço um corte, viu, Magno? Aqui no Brasil é o seguinte, se você é presidente da República, você não pode conversar com outros poderes, você não pode conversar com o ministro Supremo, você não pode conversar com deputado, entendeu? Eu conheço o Gilmar e outros tanto, muitos lá do Supremo, eu conheço há mais de 30 anos, 40 anos, da vida acadêmica, porque antes de fazer política... Professor como o senhor, né? Claro, eu fiz vida acadêmica, não é? Mas não pode falar porque é criminoso, é pecado, não é? Pois muito bem, eu volto ao Gilmar para dizer que nós conversávamos muito sobre a hipótese de um semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, muito pautado pelo meu governo, porque no meu governo eu disse, eu trouxe o legislativo para governar comigo, na convicção, viu, Magno, de que os dois governam juntos. E, aliás, mais importante do que o executivo é o legislativo, porque, veja bem, eu vou dar um fundamento constitucional. A Constituição diz que o poder emana do povo. Como é que o povo vocaliza a sua vontade? É por meio da lei. Quem é que produz a lei? É o legislativo. Tanto é assim que muitas vezes o próprio executivo manda projetos de lei para o Congresso Nacional, edita medidas provisórias que dependem de aprovação posterior para se converter em lei. Então, o executivo chama-se executivo porque executa a vontade da lei. Não é? Então, por isso que digo, eles precisam caminhar juntos. Né? Então, digo eu conversava muito com o ministro Gilmar naquela época e ele acabou formatando até um projeto de semi-parlamentarismo, né? Ao modelo português ou francês, em que o presidente, ao lado do primeiro-ministro, também tem uma função relevantíssima. Né? E eu não sei, viu, confesso a você, se não é hora de começar a pensar numa coisa dessas, talvez, não, evidentemente, não para agora, mas para 2022 e 2026, porque você elimina um trauma institucional que o impedimento sempre causa. Você vê, nós estamos há 31 anos de um novo Estado brasileiro, que nasceu em 5 de outubro de 88. Né? Já tivemos 2 impedimentos. E agora mesmo, a todo momento, se fala num possível impedimento, tem gente que quer impeachment, etc. Ora, num país com 30 anos, 31 anos de existência jurídica, né, você ter 2 ou 3 impedimentos é um trauma institucional. Como foi um trauma quando eu assumi, a senhora ex-presidente foi afastada, que é um trauma político, institucional. Ora bem, se você tiver um semi-parlamentarismo, você tem o gabinete, gerido por um primeiro-ministro. Qual é a primeira vantagem? É que o povo, quando for apontar o dedo, não aponta apenas para o executivo, aponta para o legislativo. O legislativo é legislador e executor. E, segundo, se houver problema com o governo cai. Um voto de desconfiança, o governo cai. E logo se compõe um novo governo, mas sem trauma institucional. Então, isso é que eu quero relembrar, o trabalho excepcional que o nosso ministro Gilmar Mendes fez. Né? O parlamentarismo seria uma boa saída para o país? O semi-parlamentarismo, né? Ou semipresidencialismo. O parlamentarismo puro, não. Porque do tipo rei reina, mas não governa, não dá certo no país.
porque nós temos uma vocação, viu, Magno, centralizadora, que vem lá do Brasil Colônia. Você pega o Brasil Colônia, você tinha capitanias hereditárias, depois você tinha governo geral, sempre centralização. Quando vem a República, aliás, perdão, o Império, um Estado unitário, portanto, centralização do poder e até com um chamado poder moderador, que cabia ao imperador. Não é? Quando vem a República, você tem, de tempos em tempos, uma mudança. Você tem de 1891, primeira Constituição Republicana, a 1930, de 30 a 45, 45, 46, 64, 64, 88. Sempre uma vocação centralizadora que significa força presidencialista. Não é? Então, para você conseguir um parlamentarismo puro, não pega. Agora, se você propuser um projeto, esse projeto for amplamente discutido no Congresso, aprovado no Congresso, daí ele se submete a um referendo popular. Não pode ser um plebiscito, não pode vir antes, tem que vir depois. Vem um referendo popular, daí o povo vai saber no que vota, né? Porque ele vai perceber que o presidente tem funções importantes, é chefe das Forças Armadas, é chefe da diplomacia, nomeia o primeiro-ministro, né? Então, esse amálgama entre o legislativo e o executivo seria útil desde que bem explicado e bem explicitado para o povo. Essa seria uma solução. Presidente Temer, a gente percebe que no governo de Bolsonaro está faltando fazer política, interlocução política, diálogo, entendimento. O senhor é craque nisso aí. O senhor aceitaria um convite do presidente Bolsonaro para um conselho de notáveis? Claro, primeiro eu não sou notável, né? Eu sou um cidadão comum que conseguiu fazer uma carreira universitária, carreira pública, de relativo sucesso, né? Não sou notável. Mas se houvesse, digamos assim, se ele dissesse, eu quero que você sente aí com o pessoal notável, embora você não seja tão notável, né? Mas você possa dar uns palpites, eu, claro que ficaria honradíssimo, né? Porque também é uma coisa que está acontecendo com o meu governo, graças a Deus, é um reconhecimento pelo que eu fiz durante o meu governo, né? Na área econômica, na área do meio ambiente, na área das relações democráticas, né? Você acabou de dizer que eu não perseguia ninguém, né? Aquela história dos governadores e tal, né? Então, eu acho que, claro que eu me sentiria honrado, não tenho dúvida disso, né? Agora, quando o senhor fala esse conselho de notáveis, a gente fala um conselho de pessoas para dar orientações. Agamenon Magalhães dizia assim, ninguém governa o governador. Agamenon Magalhães dizia, ninguém governa o governador. Mas é o seguinte, para orientar o presidente, porque o presidente ele tem um temperamento muito difícil, né? Às vezes ele fala o que não deve. Essa questão da Covid, ele foi para as ruas, o senhor no início aqui da live estava dizendo que a prioridade era a vida e não a economia e tal, mas ele fez um discurso contrário, né? Ele era contra o fechamento da economia e ele chegou a ter um confronto com os governadores do Nordeste, e governadores em geral, porque os governadores estavam com outro discurso, né, de preservar a vida e tal. Sim. Aí, se tivesse uma pessoa experiente como o senhor, um conselho assim e tal, talvez a coisa hoje fosse mais diferente, não? Eu não diria para orientar o presidente, mas diria para o presidente ouvir, né, trocar ideias. Eu até confesso a você, como isso veio a público num dado momento, porque primeiro eu tinha feito isso durante uma semana, mais ou menos, ficou em silêncio. Não se divulgou, mas depois divulgou-se, e daí eu comecei a dizer que há uns 45 dias atrás, mais ou menos, Magno, eu estava um sábado à tarde aqui em casa, e com essa história da pandemia, né, eu disse, olha, eu acho que eu vou dar um telefonema ao presidente para dar um palpite. Por uma razão até. Ele tem sido razoavelmente correto comigo, ele muitas vezes, ele diz, olha, se não fosse o Temer ter feito a modernização trabalhista, se não fosse o governo Temer ter feito o teto de gastos, se fosse o governo Temer ter enfrentado a questão da Previdência, eu vou dar um telefonema aí. Eu dei um telefonema, ele atendeu, e eu disse, presidente, o senhor autoriza que eu dê um palpite? Não vou lhe dar conselho. Não vou dar conselho para quem é presidente. Mas se quiser um palpite, eu dou. Temer, claro, por favor, presidente, por favor. Eu disse, olha, acho que você deveria decretar um isolamento social, isso são uns 45 dias ou mais, um isolamento social por uns 12 dias, ressalvadas as atividades essenciais, naturalmente, e dizendo que fará uma revisão desse tema daqui a 12 dias. E com isso você centraliza um pouco essa atividade,
Porque você centralizando um pouco em contato com governadores, com os poderes, você dá uma certa tranquilidade ao povo. O povo quer um pouco isso, né? Ele até me disse, sabe, oh, boa ideia, acho que vou fazer isso mesmo, tal. Até quando desliguei, eu falei, acho que ele já tinha decidido fazer isso, né? Só concordou Não comigo, fez. nada disso. Não Não, daí fez. no dia seguinte ele foi lá para Taguatinga, Ceilândia, não sei aquela feira, né? Isso, isso. Acabou não fazendo, né? Acabou não fazendo. E eu achava, sempre achei, continuo achando, que é útil que matérias dessa natureza tenham uma certa centralidade, né? Uma certa centralização de decisões, com, naturalmente, a participação, neste particular, dos estados e dos municípios, né? Porque todos têm que estar juntos nessa matéria, né? Presidente, nós estamos chegando ao final da nossa live. Gostaria de perguntar se o senhor fosse mais rápido na resposta, porque é o seguinte, há um risco de uma ruptura no país institucional? Eu não creio, viu, Magno? Não creio porque as nossas instituições estão funcionando solidamente. Você veja, tome o caso da crise política que não se transformou em crise institucional. A institucional é um passo além da crise política. Quando o ex-ministro fez aquela declaração, o presidente fez outra declaração, digamos, desmentiu o outro, né? O procurador-geral, o doutor Augusto Aras, foi muito rápido. Propôs logo um inquérito, para inquirir, indagar, investigar, né? Que foi para o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello tomou as providências que deveria tomar. Então, as instituições estão funcionando. Então, ruptura de quem? Quem vai romper? Quem vai dar golpe no país? O Legislativo? O Supremo? As Forças Armadas? Não. Um autogolpe? Como é que seria o autogolpe? Mas não tem um autogolpe, só tem apoio de alguém, né? Não tem Das Forças Armadas? autogolpe se você tiver Forças Armadas do seu lado, por exemplo. As Forças Armadas são cumpridoras da Constituição. Eu tive essa experiência, tenho absoluta convicção de que as Forças Armadas jamais entrariam numa hipótese dessa natureza. O que nós temos é que ter certo equilíbrio, serenidade, moderação, dialogar bastante entre os poderes, entre os estados da federação, o poder federal, a sociedade, né? E caminhar para a manutenção da democracia. Presidente Temer, foi um prazer muito grande. Eu agradeço demais o senhor ter recebido, aceito o nosso convite para essa live, que foi retransmitida aqui para todo o Nordeste, pela Rede Nordeste de Rádio, e dizer que em breve vamos também nos encontrar, né? Com muito gosto. Quando você vier a São Paulo, venha tomar um café comigo. Gostaria muito de revê-lo, pessoalmente. Um abraço a todos. Viu? Viva o Brasil, presidente! Viva! Abraço! Abraço.